Estamos gratos a Deus que o pastor Hudson Taylor pode estar conosco. Agradecemos a sua presença e vamos orar intercedendo pela vida dele e também por esse momento. Senhor, só Tu és santo e é tudo para Ti, Senhor. É por meio de Ti, é tudo para Ti. Nós precisamos de Ti e por isso que nós estamos aqui. Pedimos, Senhor, que Tu te manifestes, uses com instrumentalidade a palavra do pastor Hudson Taylor para falar aos nossos corações aquele recado que Tu tens para cada um de nós. Tu mesmo sabes, Senhor, Tu nos conheces bem. E nós colocamos a vida dele no Teu altar e pedimos que Tu transmita, que ele possa transmitir o Teu recado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz de Jesus, amém. Hudson Taylor, esse é meu nome. Foi um missionário conhecido, ideia da minha mãe, em homenagem ao Hudson Taylor mesmo. O sonho dela era ter um missionário em casa. Estava pensando aqui, quando quero agradecer primeiro, essa oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, quando eu fui convidado, e um dia eu estava ministrando com uma pessoa ali, e quando nós fomos orar, o Espírito Santo, assim, me abriu um entendimento. Às vezes a gente vai orar pelos outros e a gente é que recebe, E aí eu fui orar por alguém, uma situação bastante complicada, e o Espírito Santo me deu um entendimento, assim, espiritual, assim, foi. E sobre a vida de José, eu quero repartir um pouquinho aqui com vocês. Quero trabalhar um pouquinho a questão da identidade, Tem uma pergunta que a gente faz, que todos nós fazemos, é quem eu sou, E lá tem umas fases da vida que a nossa história parece que não fica bem alinhada, com aquilo que a gente pensa da gente mesmo, Alguns sonhos da gente foram abortados. Vocês tiveram sonhos abortados? Alguns sonhos, algumas realizações da gente nunca vão acontecer, Não aconteceram e outros já não vão acontecer, Sonhos pessoais que a gente tinha, imaginações, ideias, que a gente tinha. E pelos eventos, pela realidade, circunstâncias da vida, pela história que vai sendo escrita, Algumas coisas na nossa história vão sendo acrescentadas que a gente não imaginava passar, e outras vão sendo extraídas também, Vão sendo levadas, pela vida. Então, e aí a gente vai tendo que se encontrar nisso tudo, Para saber quem a gente é, entendeu? Então essa pergunta que a gente se faz na vida, Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Entendeu? Qual é o propósito com a minha vida? Realmente, entendeu? Ainda mais quando a gente está em umas certas crises da vida, Que a gente fica se perguntando, afinal de contas, E quem não tem Jesus, isso aí fica muito sério, Porque daí, poxa, não adianta viver, não tem sentido viver, Então vão perdendo a esperança, E para onde eu estou indo? E eu quero ler com vocês o Salmo 105, a partir do verso 16. Salmo 105, 16, ali tem depois aquela imagem em volta ali, deixa ali, que é o José, Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Amém? Para quem não sabe, me esqueci de dizer, eu sou pastor na Igreja Brasa, aqui em Porto Alegre. Essa aqui é minha esposa que está aqui, a Dete. Fica em pé aí, Dete. Me acompanha há anos, me atura, me aguenta, me ajuda, me faz melhor. Quem eu sou, Aqui, a vida de José, ela está dentro de um plano bem
de Deus assim bem estabelecido, né? Porque ele vai lá, ele chama um homem, a história você sabe, mas eu vou dando uma passada nela. Chama um homem chamado Abraão, manda sair da terra, da parentela, quer dizer, rompe, faz um rompimento na vida de Abraão e vai para um lugar que a gente não sabe para onde ir. Sabe aquele destino ignorado, a gente não sabe para onde está indo. E lá está indo Abraão, né? E Deus faz uma promessa a Abraão: eu vou te abençoar. Eu vou abençoar em ti as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado. Já pensou? Tinha uma promessa. Sabe, Deus tem promessas para nós. Olha, eu paro um pouco quando eu estou ministrando, que o Espírito Santo começa a botar umas coisas na hora, tá? Então diga para quem está do seu lado, Deus manda dizer, tu é um abençoado. Abençoada. Sabe, isso é Deus que faz. Deus nos dá esses recados. E quando eu fizer é aleluia, glória a Deus e tudo mais, tá? Para vocês irem me conhecendo. Eu faço um assim. Eu estou dando glória a Deus, aleluia, falando aqui umas línguas diferentes, entendeu? Aí ele pega e fala isso, tu entendeu? Deus fala. E ele faz uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas custou aquele filho, sabe? Não vinha o Isaac. Eles deram um jeito, né? Fizeram um Ismael da vida, entendeu? Até quando eles tinham 100, o Abraão com 99 ia fazer 100 anos. Aí vem o filho. Olha aqueles sonhos que custam, né? Aqueles sonhos que mudam a gente, entendeu? Aqueles sonhos que às vezes a gente faz acreditar que não vai acontecer, né? O Abraão estava lá, já não aconteceu até agora, não vai ser mais, né? Não é verdade? Deus falou, já era, né? Alguma coisa deu errado no percurso. A gente chega a duvidar, será que Deus falou mesmo? Ou eu criei esse sonho, né? Mas Deus tinha falado e deu Isaac. Lá veio o Isaac, linda história, vai o moço, Eliezer, tudo é bonito na Bíblia, né? Vai lá faz uma viagem, vai lá buscar uma esposa para o meu filho. E ele encontra a Rebeca, linda moça, Rebeca, nome de mulher de Deus, entendeu? Alguém é Rebeca aqui, por acaso? Levanta a mão aí, não tem nenhuma Rebeca por aqui. Então, tem, não tem? Então a Rebeca, né, linda moça, tal, veio, pronta, veio. Só que passou uma década e nada de filhos. 20 anos e a mulher não engravidava. E aí, então, Isaac ora por ela. E aí vem a gravidez, filhos batalhando, vocês sabem disso, né? Filhos brigando e Deus dizendo, tem dois povos aí dentro de ti. E aí Deus sabe tudo, não precisa ecografia, tomografia, seja lá o computadorizado, não precisa nada. Entendeu? Ultrassonografia, não precisa nada. Deus já estava sabendo, tem dois. E aí nasce, então, os filhos dela e ela já sabia em Deus. Essa mulher ganhou uma visão de Deus. Ela sabia o que Deus estava fazendo. Tanto é que ela sabia que era Jacó que ia se levantar. Quando o Isaac foi para abençoar Esaú, que era o mais velho, ela deu um jeito. Entendeu? Que a gente fica se questionando, como assim, né? Mas deixa assim, depois um dia a gente se fala sobre isso. Ela deu um jeito, não é? E participou como ela tinha que participar para abençoar sobre a pessoa certa, entendeu? Tu tens que participar com aquilo que Deus está mandando tu participar, entendeu? Para que a bênção chegue no lugar certo. Deus te escolheu para te fazer participante do plano dele. E aí ele abençoou o Jacó, entendeu? Ela abençoou o Jacó. O Jacó, por sua vez, Esaú ficou bravo com ele, ele foge, vai para longe, para a casa do Labão. Chega lá, uma confusão. O sogro casa ele com uma mulher e dá outra para ele, entendeu? De noite. É impressionante. Quando ele abriu o olho no outro dia de manhã, eu só imagino, ele ficou falando, né, Raquel, minha amada, durante a noite. Quando ele abriu os olhos de manhã, que ele tinha luz, não tinha luz como hoje, entendeu? Não era Raquel. Imagina essa mulher, essa Lia, sentada, deitada embaixo desse homem, entendeu? Ele falando o nome da irmã dela. Olha o quadro, tu entendeu? E aí, mas aí... A Raquel nada de engravidar. Começou, tu entendeu? Aí, né, dá aquela, né, costume do tempo lá, né? Deu a serva dela, teve os filhos por ela. Aí a Lia também, né? Aí a Lia teve filhos, né? A Lia começou a ter filhos, ela deu a serva, daí a Lia também deu a serva. No fim, o Jacó ficou com 12 filhos, fora as filhas, entendeu? E o José, ele é o penúltimo filho, é filho da Raquel e é o penúltimo filho dos 12. Depois vai vir o Benjamim. Nasce esse menino chamado José. José tem a ideia de prosperar, tem a ideia de avançar, tem a ideia de ir adiante. Não é verdade? E ele nasce e ele vai crescendo aí na casa do pai e um dia Deus dá os sonhos para ele. E ele recebe aqueles sonhos, lembra lá os feixes se inclinando para ele, né? O sol, a lua, as estrelas se inclinando para ele, entendeu? E ele, 17 anos, entendeu?
naquela coisa, aquele entusiasmo, que quando a gente tem 17 anos, né, aqueles sonhos que a gente recebeu quando a gente tinha 13, 14, 16, 17 anos, 20 anos, a gente recebeu aqueles sonhos, ficou entusiasmado. A gente até idealizou, não é? Visualizou a maneira como Deus ia realizar os sonhos. Quantos sonhos Deus nos deu, a gente começa a visualizar eles, materializar eles, com a nossa cabeça, com a nossa ideia. Deus vai fazer assim, vai fazer assado, entendeu? Mas, na verdade, a gente não sabe de nada. Quem vai fazer é Deus. E aí ele pega, recebe aqueles sonhos, e aí os sonhos dão um efeito que geralmente as coisas de Deus dão. Uns acham que é, outros acham que não é. Não é verdade? Quanto conta ao que Deus te deu, uns vão dizer, tem razão, o pai dele guardou isso no coração. Foi ou não foi? Outros vão dizer, não tem nada a ver. Tu está pensando o que é da vida? Entendeu? Então, sonhos que a nossa vida, muitas vezes, divide as pessoas, né, em relação a nós. E lá está o José. Não é o pai compreendendo e recebendo o José, e os irmãos cada vez mais distantes, invejando. Porque os irmãos fazem parte desse trabalhar de Deus. Entendeu? Toda essa venda, todo essa, né, esse conluio, sei lá, entendeu? Esse levante que os irmãos vão fazer com José faz parte do plano. Porque José, de alguma forma, tem que seguir viagem, tem que continuar a vida. Né? E aí, o pai dele, né, que foi pegando um amor por ele tinha algo junto com o pai, né, e espiritualmente havia um alinhamento no coração daquele pai. O pai dá uma identidade de ligação com o José, faz uma túnica específica. Essa túnica não é simplesmente... Sabe, a gente tem que ter cuidado, porque o que a gente recebe não é para nos distinguir, nos deixar mais alto, nos deixar por cima. Não, é para nos identificar. Há coisas que Deus colocou na tua vida para te identificar, para que tu saiba quem tu és. A tua túnica é para dizer quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Fantástico! Deus nos identifica, é fantástico! Tem que parar de falar senão eu vou passar aqui à tarde. E ele alinhou com o olhar do pai, né? Ele olhava, via os irmãos dele, filhos da Zilpa, filhos, sabe aquela confusão de família, entendeu? E ele via que os irmãos não eram tudo isso, eram irmãos mais velhos, não agiam bem, sabe? Passaram aquela fase de jovens, assim, e ficaram com uma esperteza, entendeu? Às vezes acontece isso, né? A gente mesmo algumas vezes vamos sendo criados, até mesmo na igreja, alguns de vocês foi assim, né? E vai entrando aquela fase, na igreja mesmo, aquela fase de esperteza, entendeu? Um mais perto que o outro, vai passando a perna, né? Uma coisa que não é bem alinhada com a palavra, com o caráter que Deus tem para nós. E era o caso dos irmãos dele, e ele passava isso para o pai. E um dia o pai chama ele, manda ele lá no campo, dá uma olhada para ver como é que estão os irmãos dele. Ele chega lá e quando ele está vindo, os irmãos já estão dizendo, lá vem o sonhador. E aí eles já tinham odiado ele por causa daquele sonho. E eles armaram contra ele. E aí vocês sabem, Rubens não queria, né, e que tentou livrar ele, porque eles queriam matar o José. Né? Eles queriam, na intenção deles, eles foram indo tão longe que eles pensavam que podiam interromper os sonhos que Deus tinha na vida de José. Sabe, eu vou dizer uma coisa para ti, ninguém interrompe os sonhos de Deus na tua vida. Se tu estás aqui é porque Deus sonhou contigo e ninguém vai interromper o que Deus vai fazer. Por isso nós chegamos até aqui. E aí eles pegam, e aí dá uma confusão, o Rubens e tal, e eles largam ele numa cova. Ele larga lá na cova, não sei quanto tempo ficou lá, um lugar sem água, sem alimento, ele fica lá, e passa aqueles comerciantes, né, os ismaelitas vêm passando, e eles têm a brilhante ideia de vender José. Agora vocês comecem a ver a história desse rapaz. Entendeu? Olha só que saga, né? Ele vai lá para dentro, quando a Bíblia, os irmãos mesmo dele vão relatar, que quando ele estava naquele poço, ele gritou, ele clamou, tipo assim, me tirem daqui. Há situações na nossa vida que nós já gritamos, me livra daqui. Quantas vezes tu deu esses gritos? Quem é que muda essa situação que eu estou vivendo? E a gente grita, né? A gente olha para um, olha para outro. Parece que não tem uma mão estendida, né? Tem períodos que parece que Deus está deixando, né? E ele está lá naquele poço lá. E aí aqueles homens, eles vendem eles por 20 moedas e 20 ciclos e levam, ele vai indo. Sabe?
como escravo, ele vai se afastando de casa, da família dele. Ele vai partindo para longe. Uma história difícil. Com 17 anos, tu ser levado para longe. Saber que tu não tem como se comunicar, não tem nem como dizer para o teu pai o que está acontecendo. Estão levando esse moço. E eles chegam lá, largam ele lá naquela... É difícil essa história, né? Te identifica em algumas áreas que foi difícil para ti. Coisas que se foram, que tu não pensava. Sabe, eu tive um pai muito bom, assim, muito bom. Meu pai foi um pai muito bom, muito meu coração, eu do coração dele. Meu avô morreu com quase 90 anos. E quando meu pai tinha 50 e alguma coisa, um dia eu fui cortar o cabelo dele, que ele tinha tão pouco cabelo quanto eu, assim eu cortava, nós estávamos num lugar. E me veio um pensamento, por que eu não posso ter meu pai tão velho quanto ele teve o dele? Deixa isso para lá. E nós estávamos voltando para casa de férias, e era um sábado, né? E aí um irmão dele de criação tinha morrido, aí no interior aí. E eles chamam ele para fazer o enterro. E eu digo assim, não sabia nem quem era, né? Aquelas fazendas que meu pai se criou com aqueles irmãos. E eu disse, pai, posso ficar? Pode ficar. Quando ele entrou no carro, eu tinha 20 anos. Pai, eu posso mesmo ficar? Ele disse, pode. Mas muito antes do que tu imagina, tu vai saber por que a gente vai nesses lugares. É para levar amor. Benção, pai. Deus te abençoe, e beijei a mão dele. Na volta ele teve um infarto fulminante e morreu. Era ele. Na segunda-feira seguinte, era o meu primeiro dia na universidade. Tinha passado num curso na área de saúde, estudei pra caramba. Tem coisas que a gente não... E eu estava no João 23 enterrando ele. Sabe que eu olhei, era um dia de sol, eu pensei, o que adianta o sol brilhar hoje? Tem coisas que a gente não imagina que vão nos acontecer. E que, aliás, parece que acontecendo vão cortar algo nosso, vão nos impedir de que sejamos quem nós somos. Sabe, 4 anos depois, não tinha pensado em contar isso, só quando o Espírito Santo fala. 4 anos depois, nessa mesma casa, a minha mãe teve um espasmo cerebral, caiu de um andar para o outro e caiu morta. Como eu estava no curso, já tinha primeiros socorros, 15 minutos eu fiquei reanimando ela, ela não voltou. Comecei a enxergar, né? O olho, tudo sinais da morte. E orando. E quando eu estou lá, o Espírito Santo disse assim, levanta daí. Sabe, eu estava ali me esforçando, fazendo tudo o que eu sabia. O Espírito Santo disse, levanta daí. E eu levantei, as minhas irmãs chorando ali, porque eu já tinha perdido o pai. E eu comecei a orar, e parecia que eu estava naquele val de Jaboque, quando Jacó luta com o anjo, sabe? Eu vi o anjo do Senhor naquele lugar, sabe? E aí eu comecei, e eu estou ali, e eu disse, Senhor, tu sabes, quando meu pai morreu, eu não falei nada. E o Espírito Santo falou, e não era para falar mesmo. Ele falou para mim na hora ali. Eu disse, eu não falei nada, agora minha mãe não. E comecei a interceder por um irmão meu que sofreu muito, que eu tinha uma irmã com 9 quando o pai morreu, o irmão com 13 ficou muito para baixo. E eu estou lá orando e o Espírito Santo assim, repreende a morte em nome de Jesus. Fui lá, eu dei um pulo, irmãos. Eu coloquei a mão na testa daquela mulher, disse, morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela soltou um grito. E eu, sabe, tem coisas que a gente não imagina que a gente vai passar. O pior dia nem foi o dia da morte do pai, foi o dia que a mãe estava lá morta, que eu pensei, paciência. Eu dizia para Deus, como é que eu vou cuidar dos meus irmãos? Eu só pensava, eu tinha 24 anos. Hoje a minha mãe tem 95 anos, está viva aí, eu vou... É verdade. Então tem histórias, sabe, que impactam, mas também que nos desafiam a andar com Deus. Nos fazem depender de Deus. É Deus ou Deus? Porque essa casa que eu estou falando é 70 quilômetros da cidade mais perto. Levar alguém no hospital que morreu ou que teve uma parada cardíaca, não dá. E José está lá e é vendido, e ele está lá naquela praça bonito, moço, o Potifar compra ele. Diz que quando ele entrou na casa daquele homem, Deus ungiu ele. E ele começou a cuidar, administrar aquela casa de um jeito que tudo que ele botava a mão prosperava. Ele pegou, recebeu do Senhor uma capacidade de administração que ele nem imaginava que ele tinha. Sabe, tem experiências que começaram de uma forma tão trágica na tua vida, mas que te possibilitaram coisas que tu jamais imaginou, ganhos que tu não pensava em ter. E ele começou a crescer naquela casa, e ele fazia e acontecia de uma tal maneira que o homem largou tudo nas mãos dele. E ele, bonito,
enfrentando toda aquela situação no Egito, e de repente um espírito entra que está naquela casa, vem contra ele. O espírito de sedução. Aquela mulher tomada, a mulher do homem, tomada do Espírito Santo, do espírito de sedução, queria deitar com ele. E ele sai, larga as vestes dele. Tem demônios na nossa caminhada que são complicados, cuidado, viu? Não cede, não fica ouvindo, não fica pensando, não fica negociando, o negócio é fugir, nem que tu deixe a metade das coisas para trás. E ele deixa aquela capa para trás, mas vence aquela mulher, né, que diz, eu não posso fazer isso, como é que eu vou fazer isso contra esse homem que me deu, e contra o meu Deus? E ele foge, deixa a capa dele. E ela grita e faz todo aquele fiasco, não é verdade? E o homem chega em casa depois e prende José. José vai para a cadeia. Quando ele está lá na cadeia, a mesma coisa. Se lá na casa de Potifar ele aprendeu a administrar bens, aqui na cadeia ele vai aprender muito bem a administrar pessoas, relacionamentos. Era um curso de gestão e ele não sabia. Não era muito fácil, entendeu? O dia a dia. Mas ele estava aprendendo coisas que ele não sabia. E ele está ali lidando ali, de repente, né, o carcereiro olha, o Senhor chama a atenção, sabe? Às vezes tu está lá trabalhando, tu está numa situação que tu mesmo nem está te vendo, está pensando assim, ai, bem que a minha vida podia melhorar. E alguém chega e diz assim, o que tu tem que tu é diferente dos outros? Tu tem uma coisa diferente dos outros. A gente está lá se questionando de algumas coisas pessoais e Deus está nos mostrando quem nós somos, porque nós temos uma capa que Ele nos deu. Sabe, aonde tu estiveres, Deus vai mostrar quem tu és, porque tem uma capa que Ele colocou sobre a tua vida. Aquele homem, aquele carcereiro olhou para aquele José e botou ele governando, dirigindo toda a cadeia. Está lá ele, comandante, diz que o carcereiro já não sabia mais de nada. Quem sabia era o José. Coordenou toda aquela cadeia. Um dia, você sabe, sonho do padeiro, sonho do copeiro, e eles estão lá perturbados, e ele, como ele era um homem ali, estava com relacionamento, ele era um homem atento a como que as pessoas daquele lugar estavam, né? Ele percebe que aquele dia não tinha sido uma noite boa para aqueles homens. Ele está percebendo o ambiente, ele está percebendo as pessoas que estão à volta dele. Sabe, percebe as pessoas que estão à tua volta, sabe, no teu trabalho, na tua família, vai percebendo as pessoas, porque Deus tem em ti o que essas pessoas precisam receber. Deus quer te usar na vida dessas pessoas com aquilo que Ele colocou na tua vida. E Ele pergunta para eles, o que aconteceu com vocês? Vocês estão com essas caras? A Bíblia diz, o olhar de vocês está turbado, vocês estão abatidos, o que aconteceu? Daí eles tivemos sonhos. E ele interpreta os sonhos e diz, em 3 dias o padeiro morre. Primeiro ele começa pelo copeiro, em 3 dias tu vai ser restituído. E o padeiro viu que o sonho deu certo, pediu também, em 3 dias tu vai morrer. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele deu uma grande festa. E foi exatamente o que aconteceu, ele manda chamar o copeiro, não é? Restitui o copeiro, dá aquela festa toda, mas ele também resolve matar alguém, entendeu? E ele manda trazer o padeiro de lá e manda enforcar o padeiro. O faraó faz isso e deu certinho com o sonho. E antes desse copeiro sair lá de dentro, o José diz assim, quando saís daqui, lembra de mim. Eu estou injustamente aqui nessa coisa, eu estou sofrendo aqui nesse lugar, injustamente, eu não era para estar aqui. Quantas vezes tu gritou para alguém para ver se te ajudava a encurtar o que Deus estava fazendo na tua vida, não é verdade? Quantas vezes nós começamos, e é um anseio legítimo da nossa alma, nós queremos encurtar o tempo de sofrimento, o tempo de pressão, sim ou não? A gente às vezes quer encurtar, a gente chega a enxergar oportunidades. Puxa, se Deus me deu essa capacidade de olhar para esse cara, interpretar o sonho dele, agora ele vai viver, vai ficar lá do copeiro, do rei, pá, é a minha hora. Chegou. Não é verdade? Pô, vamos sair fora. Só que não. O copeiro entrou lá, Deus, anestesiou a mente dele. E ele já não se lembrava, já não sabia mais quem era José. E vai lá e continua trabalhando para o faraó. 2 anos depois, o faraó tem aqueles sonhos, né? As vacas que vêm vindo lá do Nilo, né? As vacas gordas e as vacas mirradas, né? Vêm vindo, e as mirradas comendo as gordas, e as espigas cheias e as espigas mirradas, né? E aí as espigas ruins, estragadas, devorando as espigas cheias, e ele não sabe, ele pergunta, chama todo mundo, ninguém sabe interpretar, e aí é o tempo de Deus. Aí, de novo, chega o tempo de Deus. E aí o copeiro, me lembro agora dos meus pecados. Eu estava lá na cadeia, eu estava lá e eu tive um sonho. E aí tem um hebreu lá, ele ainda era considerado um hebreu, viu? Eles sabiam que ele era um hebreu. Sabe aquilo que tu és? Tem um crente lá no meu trabalho. Às vezes eles procuram a gente, né? A gente começa a ganhar esses nomes, esses apelidos, né? Eles ficam sabendo quem a gente é.
A gente não vai nas festas dele, não bebe com eles, não faz as coisas que eles fazem, não é verdade? A gente vai sendo diferente, vai ficando diferente, tem que ser mesmo. E ele está lá e chama, e aí vem José, prepara o José, corta a barba, bota roupa, prepara o José para estar na frente do faraó. Quando ele chega lá, o faraó diz, tive um sonho essa noite, o José já vai esclarecendo, vou te avisar, sonho aqui não sou eu que interpreto, mas Deus vai te dar a resposta que tu está procurando. Sabe? Não é tu que faz, é Deus que vai te usar. Põe a mão sobre o teu coração e diz, eu sei, Senhor. Fala aí, eu sei, Senhor. Fala para ele. Fala para ele. Eu sei, Senhor. Eu sei que não sou eu, é tu que vai me usar. É tu que tens me usado. E ele chega lá e ele interpreta os sonhos, fala, 7 anos de fartura, 7 de escassez. Ele agora está com 30 anos e realmente começa. Aí o faraó vai ter uma reunião lá com os anciãos, com os conselheiros dele, né? E ele pergunta assim, me diz uma coisa, de onde veio esse... Aí, né, acho até que o copeiro, sei lá, estava lá perto. De onde que veio? Esse moço. Esse moço veio e tal. Puxa, mas que sabedoria que ele tem, né? Quem melhor do que ele para estar na frente? E aí o José sai daquele lugar, daquela reunião, e ele sobe no segundo cavalo do faraó, no segundo carro real. Ele já e quando ele passa por onde ele passa, todos vão se inclinando. E aquele que estava lá na cadeia, agora se torna um governador no Egito. 7 anos passa, ele faz tudo aquilo que tem que fazer, armazena, 2 anos, aí começa os 7 anos da escassez. E aí, 2 anos depois daquela escassez, ele começa a vender, ele vai suprindo, né? Ele é o provedor da terra, coordena a provisão da terra na hora. E aí o pai manda os irmãos irem no Egito comprar. Vocês já sabem a história, eles vão lá comprar, eles levam dinheiro. Aí quando eles compram lá, não é? Quando eles voltam, que eles estão na viagem, que eles abrem o saco, puxa, o dinheiro lá dentro. Como assim? E eles voltam lá, entendeu? Depois o copo, né? Ainda, tudo José mandou colocar. E não foi, irmãos. Tem gente que interpreta assim que José tinha algo no coração. Não, José, na verdade, estava tratando os seus irmãos para que eles pudessem compreender aquilo que só Deus pode fazer na nossa família. Até nesse momento, quando eles dizem, olha o que nos aconteceu. E eles estão lá, e agora eles estão na frente do José. E o José está tratando com eles, né, falando com eles através de intérprete. E ali eles estão dizendo, e José, não, vocês são espiões, não somos nada, vocês são espias, não somos. E eles estão lá afirmando que não são, vocês são sim, então me prove, vai ficar um, vai ficar... E aí eles falam, viu? Sabe por que isso está nos acontecendo? Porque aquela vez que o nosso irmão gritou lá no poço, nós não demos atenção para ele, o José escutando. Sabe, irmãos, tem uma máxima aí, tinha um ministério de cura interior na igreja, deu um tempo, né? Que dizia assim, passado não resolvido, te alcança. Quando algo na tua vida fica sem resolver, vai te buscar lá na frente. E os irmãos estão ali. José está vivendo a expressão de Deus na vida dele. Os irmãos estão vivendo o passado, sabe? Ainda resolvendo suas situações lá do passado, da maldade que tinham no coração. Quando eles estão ali naquele lugar, aí o José diz que é tomado por um choro, assim, ele sai e ele se vai chorar, ele não aguenta mais, né? Ele vai chorar assim, para se afastar um pouco dos irmãos dele. E aí nós encontramos, né? Até pode ir comigo lá para Gênesis 45. Eu vou ler, ainda temos um pouquinho aqui. Gênesis 45, a partir do verso 1, diz, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, sabe? Não são as pessoas que vão ditar o teu destino. É Deus que vai fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Não foram vocês, olha só, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam, assim diz o seu filho, José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores, tu viverás na região de Gósen, ficarás perto de mim, tu e teus filhos, netos, ovelhas, bois, bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá. Então se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esse reencontro, né, quando eles estão ali, que eles vão, né, sem imaginar José já todo egípcio, né, se apresentando todo como um verdadeiro egípcio, e eles não o reconhecem, até o momento exato assim, né? E quando eles chegam ali na frente dele, ele tem algo para dizer, né? Ele sabe quem ele é. Todo esse tempo que passou, né? Toda essa aflição, todo esse sofrimento, e José sabe quem ele é. Eu sou José. E quando nós olhamos o Salmo 105, porque aqui na história de Gênesis, nós encontramos uma perspectiva histórica, e também de uma visão espiritual, mas nos traz a perspectiva histórica, o que aconteceu, o que veio primeiro, o que veio depois, quem fez o quê, quem se levantou, quem, né? Vai nos contando, essa é uma perspectiva histórica que eu e tu temos na nossa história. Né? Como nosso pai, nossa mãe nos criaram, onde nós moramos, quais as perdas que nós tivemos, quem nos feriu, quem nos levantou, não é a quem nós servimos, quem serviu, cada um de nós tem a sua história. Mas quando nós vimos lá no livro de Salmos, tem exatamente essa visão que José tem, que José pode carregar. Porque quando José vai falar com seus irmãos, ele pode dizer, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Quando ele está no Salmo 100, quando o Salmo 105 vai ser escrito, ele já traz a perspectiva, usa a história, mas traz uma perspectiva do ponto de vista espiritual, da visão espiritual. Por isso que ele diz, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu alimento. Toda a fome que veio, foi Deus mesmo que fez. Depois ele diz, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhes os pés. Deus nunca vai relevar o sofrimento que tu passou. As tuas dores, as tuas crises, os sonhos que foram roubados, as tuas orações estão todas guardadas perante Deus. Deus não se furta à tua história, por mais difícil que ela seja. Aliás, Deus se associa à igreja na sua história de dor. Então os Salmos diz, machucaram-lhe os pés, com correntes de ferro e com ferros prenderam-lhe o pescoço, prenderam-lhe o pescoço, quer dizer, tiraram-lhe a liberdade, suprimiram a liberdade desse moço, tiraram-lhe do convívio, do que lhe pertencia, do que lhe era legítimo. Por isso que Deus sabe, irmãos, eu vou dizer para vocês, tudo bem, Deus pode usar o juiz, a justiça, usar os médicos, mas quem sabe, quem faz é Deus. Deus pode usar um advogado conhecido, hábil, mas quem faz é Ele. Deus continua sendo Deus. E Ele diz, até cumprir-se a sua predição.
Sabe, irmãos, havia um tempo na vida de José para ele passar por cada etapa, porque Deus queria cumprir o que ele precisava cumprir na vida dele. Até que se cumprisse a promessa que Deus falara a respeito da vida dele, ele tinha que passar pelo que ele passou. Ele estava sendo provado, e quando ele estava sendo provado, ele estava sendo aperfeiçoado. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Quando chega o tempo de Deus, que a nossa não é o tempo daquela visão profética, daquele sonho, quando no cronológico, na nossa história, a nossa vida se alinha a esse tempo de se concretizar a visão que Deus nos deu. Então as coisas acontecem para já. Por isso que o Salmo diz, o rei mandou soltá-lo. Sabe, Deus começa a desprender o que estava preso. Deus começa a soltar o que não estava te impedindo de avançar. Deus começa a fazer uma obra. É para já que Deus começa a agir. Sabe por quê que é para já? Porque o tempo todo é Ele. Ele não chegou só agora, Ele teve o tempo todo com José. Por isso que a Bíblia diz, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Eu quero te dizer, Deus não chegou no último ano na tua vida. Ele estava contigo antes mesmo de tu nascer. Aleluia! O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. E ele o constituiu senhor do seu palácio, administrador, senhor do palácio. Depois que você estuda em casa isso, administrador dos seus bens. Havia um motivo para ele estar na casa de Potifar. Havia um motivo para ele governar naquela cadeia. Administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como quisesse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Deus levantou ele tão rápido, irmãos. Tão rápido assim. Depois de tudo que ele passou. E quando ele está perante aquele faraó, o faraó diz para ele, olha, tu pode instruir os meus oficiais como tu desejar. E tu pode ensinar para eles a sabedoria que tu tens. É tu que sabe aqui. Sabe, irmãos, tem coisas que ainda nós não alcançamos na nossa história. Conta a tua história olhando para frente. Deus está escrevendo ela. Oh. Conta a tua história olhando para frente. Conta a tua história. Claro que ninguém quer que tu não lembre das coisas do passado, entendeu? Lembranças, mas não viva pelas marcas que esse passado possa querer te trazer e te impedir de avançar. Viva pela visão que Deus te deu. Pelos sonhos do Pai. Por que que José podia dizer, eu sou José? Porque ele carregava dentro dele os sonhos que o seu pai lhe dera. A gente vai passando por tudo, mas a gente não muda quem a gente é no Senhor. O mundo, irmãos, não veio para nos mudar, Deus veio para nos aperfeiçoar. E eu vou terminar com algo que a gente ouve por aí. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E esta noite, esta tarde, se tu estás aqui, é porque tu és no Senhor quem tu és. Eu sou José. Fecha teus olhos, levanta uma das tuas mãos e faz comigo essa oração. Eu sou José. Eu tenho uma identidade. Eu não sou uma história comprometida, uma história interrompida, uma história cortada, sofrida. Deus nunca vai se furtar essa história. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou os sonhos que Deus colocou no meu coração.
E se tem algo que o Espírito Santo que veio fazer aqui nesta tarde, é reativar o que Ele tem te falado, porque é exatamente o que Ele falou. Sabe, às vezes nós ficamos contando a nossa história a partir de uma perspectiva do passado, o que nos aconteceu. Olha, seu passado é importante, até Deus às vezes vai querer que você fale dele, mas conte sua história a partir de uma perspectiva do futuro, porque o futuro Deus já escreveu, aleluia, e é Ele mesmo quem revela. Assim como José, que passou e casou com uma egípcia, acho que ele nunca tinha imaginado isso na vida dele. Acho que ele não tinha escrito essa história. Ainda depois é lindo, né? Porque quando ele vai morrer, ele diz assim, ó, um dia o Senhor vai nos visitar e nos levar daqui. Há sonhos de Deus que vão se realizar muito depois da tua morte. E ele diz, e quando o Senhor me visitar, ele diz, Alfredo, peguem os meus ossos e me tirem daqui, me levem junto. Há orações que serão respondidas depois que nós tivermos ido. Há construções, edificações que serão levantadas a partir do que deixamos, depois que nós já nem estivermos mais aqui. Nossa identidade é de um agir de Deus. Quem eu sou? É Deus que diz que eu sou. Vamos ficar em pé e vamos ter um tempo de oração juntos. Talvez alguém olhe para a história dele e diga assim, que história sofrida. Mas o Senhor olha para a história de José e diz, que perfeito. Deu tudo certo. Aleluia. Aleluia. A tua história está sendo escrita para tudo dar certo. Aleluia. Aleluia. Eu ouço Deus falando isso aqui. Ouço Deus falando aqui. Eu vim fazer a tua vida dar certo. Eu vim escrever a tua história para dar tudo certo. Oh. 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 Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Inclusive posso passar aflição, posso passar luta, eu posso avançar, eu posso retroceder, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Oh, eu sou José. Que chora, que clama, que esperneia de vez em quando, mas não perde os sonhos. Aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito Santo ir restaurando no teu coração. Sabe, ele passou toda essa viagem, ele naquela cova, ele lembrou dos sonhos, naquela viagem, naquela praça, aquela mulher andando com, sabe, ele lembrava aquele sonho, dizia, não, tu és José. Oh. Lá dentro daquela cadeia, querendo sair de lá, a cadeia não é um lugar bom, me tirem daqui. Mas ele, quando ele estava lá, ele sabia, eu sou José, eu tenho um sonho, Deus fala comigo, eu sou dele, eu tenho um pai. Talvez alguém esteja aqui naquele período da cova, gritando, me tira daqui. Talvez esteja lá naquele período da cadeia, lembra de mim quando sair daqui. E a pessoa vai embora e nunca mais. Oh, oh,
mas percebe tudo que tu está botando a mão, o Senhor está fazendo prosperar. Aleluia, que fantástico, né, irmãos? Aleluia, que fantástico, irmãos. Oh, que fantástico, né, irmãos? Que fantástico. Diz algo para Deus aí da tua história que Deus está escrevendo. Sabe, quando ele encontrou os seus irmãos, a Bíblia diz que ele beijou os seus irmãos, ele amou os seus irmãos. Sabe, ele tinha o coração curado. E eu quero orar, vamos orar uns com os outros. Ore aí com quem está perto de você, abençoe a vida dele. E vai orando aí, vai deixando o Espírito Santo te guiar nessa oração. Mas vai dizendo aí, né? Eu tenho duas orações aqui, sabe? Uma, que o Senhor use as tuas mãos, aleluia. Que tudo que as tuas mãos tocar comece a prosperar. Que os enfermos sejam curados pelas tuas mãos. Que os cativos sejam libertos pelas tuas mãos. Sabe? Que os projetos comecem a andar pelo teu olhar. Tu vai trazer conselhos. Sabe, alguém aqui vai dar um conselho para um empresário que ele não é crente. Mas quando tu estiver lá aconselhando profissionalmente, aquele homem vai ver algo diferente em ti. Oh, ele vai ver que é mais do que uma direção profissional. É algo que o Espírito de Deus vai estar fazendo. Aleluia, e olhe por essa pessoa que está, sabe, eu oro que tu tenha um coração curado. Os sonhos de Deus curam amargura, irmãos. Os sonhos de Deus curam rejeição. Os sonhos de Deus curam traição. Os sonhos de Deus curam abandono. Perdas são curadas pelos sonhos de Deus. Pela palavra de Deus. Quando nós temos uma palavra de Deus na nossa vida, nós somos curados e restaurados continuamente. Ore aí, interceda, levante sua voz. Interceda aí, levante sua voz. Levante sua voz. Levante sua voz, interceda. Interceda, aleluia. Há muitos momentos aflitivos na nossa vida. Talvez alguém está passando por tempo da aflição, sabe, da dor, do gemido, sabe, um tempo difícil de entender. Aleluia, Deus te reuniu aqui nessa tarde, viu? Trouxe aqui, criou esse koinonia aqui, viu? O Senhor criou esse koinonia aqui para dizer que tu és José, que nada vai mudar quem tu és. Aleluia, que os sonhos de Deus não vão ser interrompidos. Não tenha medo, diz o Senhor, meus sonhos não serão interrompidos. Oh! Meus sonhos não serão interrompidos. Amém? Não serão interrompidos, os sonhos de Deus não serão interrompidos. Não há alguém capaz com força para interromper um sonho que Deus falou, irmãos. O Deus Altíssimo, o Deus Criador,
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O mundo caído na depressão, sabe, caído nas, sabe, irmãos, terapias, pode ser que te ajude a conviver melhor na cadeia, mas é o Senhor que sabe da direção, sabe, irmão? O mundo caído nas terapias, caído na depressão, porque pensam que a sua história está perdida, mas nós estamos dentro da palavra de Deus, irmãos, e a nossa história está viva. A tua história é uma história viva. Eu estou fazendo sim, diz o Senhor. Oh, 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 não passou, não deu errado, não foi esquecido, tua história não deu errada coisa nenhuma, não ficou fora do tempo. Sabe que às vezes as pessoas vão te olhar e vão pensar, ih, passou o tempo para ela, ih, aquele lá não, está fora do tempo, é Deus que faz. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 tu faz parte do plano de Deus, sim, aleluia, aleluia, a tua história está dentro de uma história muito maior, que é a história que Deus está escrevendo, aleluia. Aleluia, 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 a tua história, ela está conectada com uma história muito maior, é uma história que Deus está escrevendo, amém? Deus está escrevendo, aleluia, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vem, Senhor, restaurando a força da tua promessa. Vem restaurando a força da tua presença, Senhor. Vem invadindo nossos sentimentos, nosso entendimento, a nossa vida, Senhor. Aleluia. Vem restaurando o brilho do nosso olhar, Senhor. Vem nos fazendo brilhar outra vez, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sou fruto do agir de Deus. Aleluia. Quem eu sou é pelo agir de Deus, é pelo que Deus está fazendo. E é esse agir que vai cumprir propósito na minha vida, que está cumprindo propósito, que está me dando um destino correto. Aleluia. E eu vou devolver aqui para o Alfredo, para a Cláudia, antes que eles fiquem nervosos, que eu não paro de falar e eles fiquem falando. Não, nós não estamos nervosos. Ainda não.